A gente vai, para que a gente possa se ambientar com o nosso estudo de hoje, a gente vai, dentro do tema Lei de Justiça, Amor e Caridade, capítulo 11 do Livro dos Espíritos, a gente vai ler a pergunta, um trecho da resposta e poder depois desenvolver o tema fazendo uma explanação sobre o mesmo. Bem, Justiça e Direitos Naturais. Pergunta 873. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente em homens simples e incultos noções mais exatas da justiça do que entre pessoas de muito saber. Pergunta 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, fazendo que uns considerem justo o que a outros parece injusto? É porque, em geral, se misturam paixões que alteram esse sentimento, como acontece com a parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas sob um falso ponto de vista. Pergunta 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. O que é que determina esse direito? Duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens elaborado leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, elas estabeleceram direitos que variam conforme o progresso das luzes. Vede se as vossas leis de hoje, embora imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, portanto, o direito instituído pelos homens é conforme a justiça. Além disso, ele regula apenas algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que competem exclusivamente ao Tribunal da Consciência. Pergunta 876. Com exceção do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça segundo a lei natural? O Cristo vos disse: desejai para os outros o que quererias para vós mesmos. Pergunta 877. A necessidade que tem o homem de viver em sociedade acarreta para ele obrigações particulares? Sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos sempre agirá com justiça. Em vosso mundo, em que tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias, e é essa a causa da perturbação e da confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Pergunta 878. Podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que deve fazer para conhecer o limite desse direito? O limite do direito que, em relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Pergunta 878A. Mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos seus semelhantes, que virá a ser da subordinação aos seus superiores, não seria a anarquia de todos os poderes? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de limo mais puro do que os outros, e todos são iguais perante ele. Esses direitos são eternos. O que o homem estabeleceu perece com suas instituições. Além disso, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza, e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante destacar isto porque os que se julgam superiores
conheçam seus deveres a fim de merecer essas deferências. A subordinação não está comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Pergunta 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Direito de propriedade, roubo. Pergunta 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corpórea. Pergunta 881. O direito de viver confere ao homem o direito de acumular bens para que lhe permitam repousar quando não mais puder trabalhar? Sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não acumular como um egoísta. Até mesmo alguns animais lhe dão o exemplo da previdência. Pergunta 882. O homem tem o direito de depender dos bens que acumulou pelo seu trabalho? Não disse Deus, não roubarás? E Jesus, dás a César o que é de César? Pergunta 883. É natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem só deseja para si e para a sua satisfação pessoal, é por egoísmo. 883A. Entretanto, não será legítimo o desejo de possuir, visto que aquele que tem de que viver não se torna pesado para ninguém? Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus aprova isso? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e de caridade e Deus abençoa o seu trabalho. Pergunta 884. Qual é o caráter da legítima propriedade? Só é legítima a propriedade que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Pergunta 885. O direito de propriedade não tem limites determinados? Sem dúvida. Tudo que é legitimamente adquirido constitui uma propriedade. Mas, como já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra muitos direitos convencionais que a justiça natural reprova. É por isso que os homens reformam suas leis à medida que o progresso se efetua. O que num século parece perfeito, em outro afigura-se bárbaro no século seguinte. Bem, queridos irmãos, nós estamos realmente numa condição de desafiar a consciência e a compreensão de todos. Por quê? Recentemente, conversando com dois amigos, um professor de filosofia e outro professor de história, e ainda com um terceiro que era professor de geografia, o de geografia disse-me assim, sem saber que eu era espírita. Estávamos conversando sobre a vida e ele disse assim, eu acho uma coisa estúpida aquela frase dos espíritas, o acaso não existe. Eu falei, meu filho, você está falando daquilo que você não conhece. E quando a gente fala daquilo que a gente não conhece, a gente se torna injusto com aqueles que se fundamentam em tal procedimento. Quando se diz que o acaso não existe, é porque tudo é uma relação de causa e efeito. Nem sempre conhecemos as causas, mas os efeitos são visíveis e saltam aos olhos. Então, se tudo obedece a uma causa, a uma relação de causa e efeito, o acaso
não existe. Aí o outro amigo, professor de filosofia e católico, disse assim: poxa, eu sou católico fervoroso, eu vou todo domingo à missa, já fui a Roma visitar o Papa e eu sei que tem coisas que o padre não explica. Aí ele disse assim: num churrasco de família, estávamos todos reunidos e eis que na hora da selfie, quem apareceu na selfie? O tio morto. Levei a selfie para o padre e ele falou e não explicou. Aí é que está o grande problema. Deus e a realidade espiritual da vida. Quem de nós aceita e compreende a realidade espiritual da vida? Eu não estou falando de palavra, mas de atitude. No livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel através de Chico Xavier, a lição 136, Coisas Terrestres e Celestiais, Jesus nos ensina dizendo o seguinte: se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? João 3,12. No segundo, aí ele abre, Emmanuel diz o seguinte: no intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência das entidades a ausência de informações das entidades comunicantes no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Aí vem: por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida a que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Por que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres? Meus amigos, quantas religiões aceitam e adotam a reencarnação como princípio? Poucos. O curioso que nós citamos um fato de um amigo católico, com todo o respeito, mas olha a visão que se tem da vida espiritual. O padre falou e não explicou. Já disse e torno a dizer que outro fato. Meu irmão, que é pastor, também já me questionou dizendo o seguinte: Alcides, Deus te quer usar na obra dele, mas esse negócio de espírito falar, isso não existe. Aí eu disse ao meu irmão: na transfiguração do Tabor, Moisés e Elias não conversaram com Jesus? Aí ele me disse: mas Moisés e Elias não eram mortos? Ele me respondeu o seguinte: Jesus é outra coisa. Então, as religiões estão montadas em princípios, podemos falar assim, inexatos. Falam de uma vida espiritual que não sabem dizer o que é. E com isso, o homem se torna verdadeiramente escravo das circunstâncias, porque ele não consegue aceitar o porquê, a origem divina da vida. E para quê? O objetivo da evolução espiritual dele mesmo. Então aí fica o homem rolando de um lado para o outro, sem saber ao certo e com clareza e nitidez aquilo que a pergunta é: por que e para que eu vivo? Não é tão simples e fácil. O outro amigo, professor de história, conversando, disse assim: Alcides, você repara que a história da humanidade, a epopeia humana, é sempre contra o totalitarismo. Aí ele me disse assim: a crucificação de Jesus não é um gesto totalitário? Sim,
A Inquisição não é uma atitude totalitária? Sim. A matança da noite de São Bartolomeu e a perseguição aos protestantes também não é ato totalitário? Sim. O auto de fé de Barcelona também não é um ato totalitário? Sim. Então, ele disse-me assim, você está vendo que a grande luta do homem é por uma justiça, uma sociedade justa, equilibrada. Mas como esse mesmo homem não compreende com nitidez o porquê, a causa e o para quê da vida, o objetivo, ele se perde. E aí se torna autoritário, soberbo, arrogante. Aí, continuando a conversa, ele disse-me assim, você repara que do ponto de vista social, nenhum sistema político se assenta como tal sem um apoio num sistema econômico. Isso é verdade. E mais, ele diz que o capitalismo, em relação ao feudalismo, foi um avanço. Sim, mas a grande crise do mundo atual é ele dizendo para mim, será que o capitalismo como doutrina econômica não está esgotada? E aí é que está a surpresa. O que fazer agora? Porque, segundo a ONU, a humanidade vive hoje a maior concentração de renda da sua história. Apesar de todos os avanços, a miséria aumentou. Apesar de todos os avanços tecnológicos, a grande parte da humanidade não faz uso, não é beneficiada por esses recursos. Ainda no livro dos Espíritos, Kardec perguntou e os Espíritos responderam que o grande problema da humanidade se baseia no tripé orgulho, vaidade e egoísmo. Fazer uma perguntinha simples. Quem de nós conseguiria viver com um salário mínimo? Nenhum. Quem de nós suportaria a aflição de querer dar um pão ao filho e não ter? Então, se um trabalhador com o seu trabalho não tem o seu sustento garantido, o que está errado não é o trabalho. Porque todo trabalhador é digno do seu salário. Mas se o seu salário não dá para ele se manter, o que está errado é o trabalho, é o salário. E esse critério de desprezo, de desrespeito ao trabalhador é que precisa ser mudado. E quando se fala em estados totalitários de injustiça, Manuel Filomeno de Miranda cataloga que a história da humanidade registra 14 mil guerras. Desse total, 80%, isto é, 11.200 guerras, são de cunho religioso. Opa, olha as religiões agindo totalitariamente. E às vezes em nome do Cristo. Então vocês estão observando que a questão é, para combater os abusos da monarquia, surgiram as repúblicas. Mas as repúblicas não acabaram com os privilégios, com os abusos, porque o homem continuou o mesmo. E a chave que vai mudar o homem chama-se educação. Não confundir educação com escolaridade. Não adianta eu dizer que estudei em Harvard ou em Oxford, porque o problema não é intelectual, é moral, ético, espiritual.
e os privilégios da casta política, da casta econômica. E pasmem, você liga a televisão e assiste programas de cunho religioso em que o apresentador do programa está num terno luxuoso, bem cortado. Reparem que para dar vazão à sua barbárie, à sua estupidez, o homem faz uso de todos os argumentos. Você dirá sim, mas Alcides, você falou que o capitalismo... Então, gente, preste bem atenção. Prestem bem atenção no que nós vamos dizer. O problema não é de direita ou de esquerda, de capitalismo ou socialismo, porque em ambos os sistemas o Estado é totalitário, injusto, beneficiando uma casta em detrimento do resto. O que o homem inteligente faz é usar bem a palavra para mascarar suas ambições. Esquecido de que toda autoridade é conferida por Deus ao homem para espalhar benefício, amor e harmonia. Outro detalhe interessante, segundo a ONU, os 3 crimes mais rentáveis no mundo são tráfico de armas, tráfico de drogas e, pasmem, tráfico de pessoas. Como falar em democracia? Como falar em justiça nesta situação, gente? Como falar em amor e igualdade desta maneira? Nesse belíssimo livro que está aqui em minhas mãos, Nas Pegadas do Mestre, do Pedro Camargo, cujo codinome Vinícius, a lição incerta na página 273. Vou dizer, Nas Pegadas do Mestre Vinícius, editado pela FEB. Democracia cristã. A democracia cristã, pugnando pela igualdade social, não quer que os grandes se tornem pequenos, mas sim que os pequenos se tornem grandes. Não quer que os senhores se tornem vassalos, mas que os vassalos se tornem senhores. Não quer que os sábios se tornem inscientes, mas que os inscientes se tornem sábios. Não quer que os poderosos se tornem párias, mas sim que os párias se tornem poderosos. Não quer que os ricos se tornem pobres, mas sim que os pobres se tornem ricos. Não quer, finalmente, que os nobres se tornem bastardos, mas sim que os bastardos se tornem nobres. É um erro crasso supor-se que para haver ricos é preciso que haja pobres, que para haver sábios é preciso que haja ignorantes, que para haver grandes é preciso que haja pequenos. A verdade é que todos podem ser ricos, sábios e grandes. A rivalidade não tem nenhuma razão de ser. Para que uns sejam, não há mistério que os outros deixem de ser. E assim opera a democracia cristã na obra do nivelamento das classes. Não rebaixa os que estão no alto, eleva os que estão embaixo, só extingue os privilégios. Na terra há pão para todas as bocas, fato para cobrir toda a nudez e riqueza suficiente para enriquecer todos os homens, ainda que sua população fosse muitas vezes maior do que na realidade é. O céu projeta bastante luz para iluminar todos os cérebros, bastante poder para valorizar todos os caracteres, bastante amor para enobrecer todos os corações. Vós que sois sábios, ricos e poderosos, não vos atemorizeis. Vós que sois inscientes, pobres e pequeninos, alegrai-vos. Basta de egoísmo, basta de inveja e de ciúmes.
Tenhamos fé, sejamos otimistas e confraternizemos em nome do cristianismo de Jesus. Então, meus amigos, está dado o recado. Recentemente, numa casa espírita, após o término do estudo, alguém me procurou e perguntou assim o seguinte: Alcides, pode um espírita ser socialista? E eu disse a ele: meu amigo, Deus deu ao homem todo o direito de ser o que ele quiser, até mesmo ateu. Só não deu a ninguém o direito de prejudicar a outrem. Não importa se o prejuízo vem do capitalismo, do socialismo, do comunismo. Não importa se vem da religião. O prejuízo a outrem é injustiça bárbara diante da lei divina, que é a única que conta, afinal, no tribunal da consciência. Outra confusão que se estabeleceu. A lei mosaica tinha mais de 600 artigos. Ela era, na verdade, um código civil. Não sei como e porquê. Desses mais de 600 artigos, separaram 10 e disseram que a lei mosaica era aqueles 10 que nós chamamos de 10 mandamentos. Não, esses 10 mandamentos faziam parte do Código Civil, que era a lei mosaica. Tanto que, em diversas passagens do Evangelho, Jesus combate a lei mosaica, mostrando a injustiça que nela estava inserida. Então, quando uma lei não é ética, não é moral, ela sempre será injusta. Não importa os argumentos usados para tentar validar a barbárie e a estupidez. Por exemplo, quando ele fala a mulher era adúltera, o que está escrito na lei. Quando ele sempre era questionado, ele dizia aos judeus, o que está escrito na lei. Não era nos 10 mandamentos que ele estava se referindo. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando emite opiniões, porque pode estar dando aso a aberrações e a má condutas, perpetuando hábitos, costumes que os tempos atuais mais avançados deveriam estar superados. Ninguém vai dizer que é justo um trabalhador ou seu ente querido procurar um hospital e não encontrar para ser atendido. Quem de nós, mesmo com plano de saúde, não teve aborrecimento na hora do atendimento? Isso não é justo. Vou lhes relatar uma experiência que eu vivi hoje. Fui ao pneumologista, me passou o remédio e eu fui procurar. Primeira farmácia que eu entrei, R$188. A segunda, 164. Andei. No fim, o que começou com R$188, eu acabei comprando por 95. Por que tamanha diferença de preço se o laboratório é o mesmo, se o produto é o mesmo? Ainda que isto seja legal, isto é imoral, é injusto. Gente, já está na hora de nós, espíritas, pensarmos na seguinte situação. E isso está no livro dos Espíritos. Como o conhecimento espírita pode influir na legislação humana. Porque isso também faz parte da nossa atuação. O meu aluno me perguntou, professor, o que o senhor achou da matança do jacarezinho? E eu disse para ele, meu filho, vamos pensar aqui. Onde o sistema educacional é bom, onde o sistema prisional é bom, a criminalidade é alta ou baixa? E ele respondeu, baixa. Então você encontrou a resposta. Gente, nós não vamos combater a criminalidade dando tiros.
Temos que desarmar os corações. O ódio não faz parte da justiça divina, gente. Quando alguém desvia o dinheiro público e não constrói hospital que daria socorro a muitas vidas, gente, ainda que o cara use 1000 argumentos, diante da lei divina, é crime. Então, se os homens, todos nós, adorássemos a Deus de verdade e para valer, o mundo seria justo. O que falta no mundo não é riqueza, é libertar do orgulho, da vaidade e do egoísmo, para que acabemos com os privilégios e façamos a verdadeira justiça. E uma verdadeira justiça existirá numa palavra: educação. Não confundir com escolaridade. Recentemente, falando à mocidade de uma casa espírita, eu perguntei aos jovens: para que vocês vão à escola? E a resposta que eu vi foi: para ter uma profissão e ganhar dinheiro. Eu disse: só para isso? Só. Gente, a escola, quando nos prepara para uma profissão e ganhar dinheiro, ela está instruindo. Mas quando ela me torna melhor como pessoa, ela está me educando. Porque os nazistas eram homens de grande conhecimento. Mas olha o caráter, faltou a educação. Hoje, o que a gente assiste no Brasil? Homens de ternos bem cortados, bem apessoados, de uma inteligência brilhantíssima, mas de um caráter duvidoso. E será que se nós estivéssemos no lugar deles, nós faríamos diferente? Tudo isso, uma sociedade verdadeiramente justa, verdadeiramente democrática, torno a dizer, aonde o trabalhador não tem do que viver, é tudo menos uma sociedade democrática e justa. Quando a lei consagra foro privilegiado, privilegiado é injusto. Vocês já repararam como é difícil apurar um crime exercido pela autoridade? Quando a ONU diz que os 3 crimes mais rentáveis no mundo são tráfico de droga, tráfico de armas e tráfico de pessoas, sabe que é como a ONU chama esses 3 crimes? Crime invisível. Segundo a ONU, porque os praticantes desses crimes, os verdadeiros praticantes, estão infiltrados nas 3 esferas do poder, dificultando a investigação. É o que a gente vê todo dia. Porque, com certeza, o sujeito que mora nas comunidades, reparem, quando o sujeito mora na comunidade, as ações